Olá, meu nome é William Marques, estamos começando agora mais um Conexão Política. E o convidado de hoje é ninguém menos que o ex-presidente da Câmara, vereador pelo PSD e pré-candidato a prefeito de Ituiutaba, Renato Moura. E não é por acaso, Renato, você é uma pessoa que normalmente não foge de polêmicas. É aquela coisa, dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Exatamente. Então a gente vai começar bem tranquilo, mas no decorrer da nossa conversa, a gente acaba entrando em algumas situações mais alfinetadas, digamos assim, mais quentes, com certeza. E eu quero iniciar falando de uma pessoa que, tanto eu quanto você, nós tivemos uma certa convivência com ele, você muito mais do que eu, que é o ex-prefeito de Ituiutaba, Fued Dili. Eu gostaria de que você me contasse como o Fued influenciou a sua vinda para a política, na sua vida como político, qual foi a influência e os benefícios dessa convivência com o Fued? Olha, para mim é um motivo de muita alegria, muita honra, começar um bate-papo como esse, falando de uma pessoa que é muito importante na minha vida, O Fued não é meu parente, eu conheci ele através de uma pessoa que me apresentou, que me ajudou a levar na política. E eu conversei com o Fued umas 2 vezes, foi em 2003, quando ele voltou, tinha voltado recentemente, porque ele foi prefeito na década de 70, deputado federal, depois foi para Belo Horizonte, assumiu um cargo muito importante, foi conselheiro e chegou à presidência do Tribunal de Contas, que eu acho que isso honrou muito a cidade de Ituiutaba, porque é um cargo muito importante, o Tribunal de Contas. Lá ele aposentou, depois ele poderia ter ficado por lá, curtindo a vida dele, e com 70 e poucos anos ele retorna para Ituiutaba e viu que tinha um vazio na cidade. E o que eu achei interessante, que o Fued, quando ele chegou, ele começou a procurar os jovens e as mulheres, porque ele sempre foi um incentivador do jovem entrar na política e novas lideranças, e das mulheres. E ele sentia esse vazio. Eu falava, poxa, eu com 70 e poucos anos aposentei, vai ter eleição em 2004, no ano de 2004, e Ituiutaba não tem liderança até agora. Naquele momento o Publio Chaves estava completando ali os seus 2 mandatos, seus 8 anos na prefeitura, tinha feito aí o seu trabalho. Ituiutaba sem liderança. Então o Fued, na verdade, ele ajudou a movimentar, a trazer uma liderança. Acabou que ele teve que ser o candidato, E ali ele começou a fazer esses movimentos, trazer jovens, trazer as mulheres, e eu fui um dessas pessoas, desse jovem, que conheci, tive a oportunidade de conhecer. Deus me colocou o Fued na minha vida e me despertou. Eu sempre gostei de política, mas eu nunca tinha participado. Na época, filiei no partido, comecei a andar com ele 1 ano antes da eleição, para discutir com as pessoas nos bairros, uma política totalmente diferente, que ele me ensinou a fazer, e eu faço ela até hoje, que era ir nos bairros, conversar, para a gente sentir a população, fazer reuniões na casa. Até eu não entendia, com as eleições ano que vem, não pode pedir voto, mas a gente marcava e entendia para a gente ouvir o que a população queria. E chegou a eleição de 2024, o partido que eu era afiliado queria que eu fosse candidato, acabou que eu não fui, Na época eu achei que eu era muito novo, só tinha 18 anos, completar 18 anos, e o Fued falou, vamos caminhar junto. Acompanhei ele em 2003, 2004 veio a eleição, fomos vitoriosos na eleição, nunca me prometeu nada, nunca pedi nada. Um dia ele me convidou, assim que ele tomou posse, eu não tive na prefeitura no primeiro e segundo dia, Ele esteve lá na minha casa, me visitando, como ele fazia várias vezes, me buscava lá no bairro Natal, quando eu morava na 51, para a gente ir à noite em algumas reuniões, em alguns eventos, eu sempre o acompanhava. E o Fued falou, olha, eu queria que você colaborasse na pasta do desenvolvimento social. E eu fui trabalhar no departamento social, não era secretaria, trabalhei, fiz um trabalho muito bom, trabalhei com assistente social, para mim foi muito rico, um aprendizado muito bom. Trabalhei com a Tereza, com a Marcela, com a Sandra,
né, com a Eliane, enfim, ali eu pude aprender muita coisa, abriu muito a minha mente, foi uma faculdade também para mim, e eu dava aquele apoio ali, né, era responsável pelo programa de cesta base, tive a oportunidade de conhecer toda a cidade, que a gente andava com a perua, a prefeitura levava a cesta, era 1.000 famílias, né, e a prefeitura disponibilizava e eu que fazia a entrega, então eu tive a oportunidade de conhecer a cidade, eu não conhecia a minha cidade, né, os 4, e hoje eu falo que é o desafio, né, de qualquer político conhecer Ituiutaba mais do que eu. Então ele me deu essa oportunidade, fui para o social, criei o projeto Zona Azul para as meninas, na época tinha um projeto Mãos que Cria para as meninas, recebia o mês salários. Naquele momento eu deveria ter sido candidato a vereador. Achei que eu também não estava preparado em 2008, fui ajudar na reeleição, infelizmente o FUED não foi reeleito, né, fez grandes obras em Ituiutaba, principalmente a UFO e a FTM, foi uma pena, foi um atraso, né, que ele deveria ter ganhado naquela época, onde Ituiutaba estava dando aquele boom, né, de crescimento. Você viu os números ali, por exemplo, do censo, do último censo, Ituiutaba estava andando para trás, né, o número de habitantes tinha diminuído recentemente naquela época. Então, o Ituiutaba estava dando aquele crescimento, Napoleão Faz Sol, a Avenida 26, o CVT na 26, o UF e FTM, né, ganhamos 4.000 casas de início do Padilha, naquele governo do presidente, na época era o Lula, né, hoje as casas estão aí, fruto do trabalho do FUED. Então, foram várias coisas, prefeitura em situação em dia, recapeamento de asfalto de graça, fazia anos que Ituiutaba não tinha recapeamento e asfalto onde o cidadão não pagou, exposição de graça, que muita gente que acha que é agora, o FUED que criou isso na década de 70 e foi em 2004, em 2008 também. Então, assim, eu falo que o FUED é uma faculdade, né? A melhor faculdade que eu tive até hoje de política, aprendi muita coisa, aprendo com ele, é meu amigo, sou amigo da família, tenho contato quase que diariamente, ele está muito forte, muito sadio, cuidando da vida dele, com seus 90 e poucos anos, muito lúcido, extremamente lúcido, foi no meu gabinete semana passada, né? Quase toda semana ele vai lá para a gente bater papo, conversar, estive na casa dele há cerca de 2 semanas também, para visitar e conversar de política, e ele é um homem que a gente não tem nem palavras para poder falar aqui. Essa última gestão foi muito prejudicado, né? Primeiramente, nos 2 primeiros anos, a falta de repasse por conta do governo do Estado. Com certeza. Depois veio a pandemia, mais 2 anos. Mais 2 anos. Na verdade, o governo do Pimentel foi um desastre para Minas Gerais. Para mim foi uma decepção, né? Eu votei, eu sempre vi ele como um grande político, né? Foi um grande prefeito de Belo Horizonte, foi ministro, mas como governo, eu não sei se era coisa anterior, se a bomba estourou na mão dele, mas eu não sei o que é, né? Os municípios realmente passaram por muito sacrifício e foi um desastre o governo, né? O governo do Pimentel. E o governo que atrapalhou muitas prefeituras, não deu para poder fazer nada. Veio os 2 últimos anos, a pandemia, tudo que é de recurso travou. O Pimentel também segurou o dinheiro da saúde, né? O dinheiro da saúde, como você disse muito bem aí, esse dinheiro da saúde, a prefeitura teve que tirar leite de pedra para poder cumprir com os compromissos, porque os repasses do governo do Estado não estavam repassando. Nem por isso atrasou o pagamento de funcionários. Não atrasou, a prioridade do FUED era saúde, pronto-socorro funcionando, médico todos os dias, PSFs, as unidades MIS, e ele falava, salário em dia, a gente não vai conseguir fazer obra, infelizmente, né? Vai ser talvez o último mandato, ele falava, talvez vai ser o meu último mandato, que infelizmente não, né? Que não pôde fazer muita coisa justamente por quê? Mas deixou a prefeitura numa situação muito boa, com mais de 40 milhões de reais para o atual prefeito agora. Conseguiu passar por esse rebuliço todo, né? Sem atrasar salário, sem complicar a gestão, e deixar dinheiro em caixa para... Com certeza. Chegou no final do mandato, de junho, né, de 2020, a economia, aquele que teve que segurar o gasto de dinheiro do Covid, né, teve que gastar muito, né, a prefeitura acaba que para um pouco do serviço, como foi o desenvolvimento social, combustíveis, tudo economiza. Veio no final, a coisa foi normalizando, a arrecadação se organizou, ele como um bom gestor, no final, recebeu o recurso, mais de 5 milhões de reais, deixou no caixa para o término da obra do estádio, deixou praticamente uma folha de pagamento a mais
mais, e num total de mais de 48, quase 50 milhões de reais no caixa. Dinheiro, por exemplo, do Finisa, 22 milhões de reais para asfaltamento e recapeamento, que há poucos dias a atual administração estava usando desse recurso para poder fazer o asfaltamento e recapeamento. Tiutaba, por exemplo, Santa de Virges, Satélite Andradina, o bairro Tupã, Santa Maria, Paranaíba, esses asfaltamentos, todos foram recursos deixados pelo prefeito Fued. A prefeitura, numa situação tranquila, sem dívida nenhuma e com quase 50 milhões de reais do caixa. E nenhum fez isso, exatamente. E outra coisa, deixou aprovado, né, que nós aprovamos, e não sei qual motivo, né, deixou também um recurso de mais de 22 milhões de reais para uma etapa da canalização do Córrego Pirapitinga. Aí, não sei te falar, né, a informação que eu tenho, que a atual administração não teve interesse, esse recurso estava na Caixa, né, era um financiamento, embelezar a cidade, é necessária aquela obra, a questão de saúde, saneamento, embelezar a valorização daquela região ali. Então, assim, eu acho que tudo isso depende do gestor que está. Infelizmente, isso aí não foi colocado para poder dar continuidade. Outra coisa que nós deixamos tudo pronto foi a questão... Prefeito Fued, eu estive junto, vereador Odemos, nós fomos até com o Caio Narcio, foi deputado, não está no meio de nós, mas o Narcio Rodrigues, eu tenho que dar esse mérito para eles, que é a questão do Hélio Angotti. Tudo pronto, recurso, reformado. Muita gente pode falar assim, mas está reformando de novo. Ah, mas quebraram o piso, tiraram as janelas, para quê? Ali tinha aparelho de tantas toneladas que precisava de quebrar o piso, colocar não sei quantos metros de concreto, porque não pode dar interferência no exame. Então, muita gente não sabe, fala muita bobagem. Então, estava pronta ali no bairro Progresso, a unidade mista da criança foi retirada dali, justamente porque não tinha um outro espaço ali. A princípio, seria até no Hospital São José, mas estava Biorrim do lado, espaço, tem a questão da pedreira, que está aqui muito próximo, que pode interferir. Então, tudo isso foi escolhido ali aquele espaço. Infelizmente, acharam, não sei por uma questão política, se foi o prefeito Fued, às vezes o vereador Renato Moura estava junto também, não deram continuidade. Seria muito bom. Não dá continuidade no que o outro faz. Exatamente. Eu acho que seria muito bom e que o TAB iria sair na frente mais uma vez, porque a gente poderia fazer esses pequenos tratamentos aqui na cidade. Né, coisas paliativas, diagnóstico precoce, exames, né, muita gente que sai de madrugada. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que vai sair de madrugada, o pai dela hoje, quase 90 anos, vai acompanhar ela até Barretos. Ela poderia estar fazendo aqui no bairro Progresso. Eu vivi essa situação em casa, minha mãe fez tratamento em Uberaba. Então, saía de madrugada, ia para lá, é muito sofrimento. Ficava o dia inteiro aguardando o transporte. Eu fui acompanhar uma época com uma amiga minha, foi desse jeito, o ônibus quebrou, nós tivemos que dormir lá. Então tem todo esse transtorno, então tudo isso sofrimento. E além do que eu acho que foi uma grande conquista também, né, eu falo que o Fued, ele é um homem muito abençoado, né, por Deus, vou falar sorte, abençoado por Deus. Na década de 70, né, ele trouxe a Nestlé, canalizou o córrego, se fosse ele, fez rodoviária. A Avenida Minas Gerais projetou. Se a gente tem um parque JK, é ele. Né? Trouxe a Nestlé, o que mais paga imposto. Quando foi em 2004, 2005, ele foi prefeito, veio na época Santa Elisa, que hoje é a empresa BP Bung, com mais de 2.000 empregos. Chegou agora como prefeito, o que acontece? Veio agora, né, a estadualização da UENG, né, que foi uma conquista muito grande, né, luta do Caio Narcio. O Narcio Rodrigues foi deputado federal, que inclusive era o secretário de Ciência e Tecnologia, que ajudou muito na estadualização, o Caio Narcio também, e vem, né, o Fued encerrou aí, não com grandes obras, mas deixou a prefeitura numa situação tranquila. Além de falar também, né, da BR lá,
né, que liga Ituiutaba e Iturama, né, Campina Verde, que foi um avanço muito grande, graças a vários deputados também, mas é claro, né, que teve que ter também exatamente, foi bom você falar do SAMU, foi uma conquista muito grande, aonde o prefeito de Uberlândia não quis, mas a gente entende que lá tem as especialidades que precisa, atrasou um pouco, o não dele atrasou um pouco o atendimento, e eu falo que o SAMU é uma conquista muito grande, porque muita gente que está me acompanhando deve se recordar. Você ligava no pronto-socorro, não atendia certas horas. Você ligava, não tem ambulância, que só tem duas. Hoje uma está quebrada. Hoje nós temos o SAMU, que é referência aqui. Então foi graças ao trabalho do FUED, doutor Último, lá de Monte Alegre de Minas, Rodrigo Alvim, que a gente tem que tirar o chapéu, e também para o Joedes Marques, que faleceu, inclusive foi homenageado ali, né, na nova rodovia, né, que liga Ituiutaba, e já foi inclusive anunciado aí a duplicação. Então o Joedes também foi um grande benfeitor aqui da nossa cidade, que faleceu há pouco tempo, né, que inclusive ajudou muito, não só Ituiutaba, mas também toda a nossa região, os prefeitos, né, a gente deve muito a ele também. Fica aqui a minha homenagem também a ele, né, ao Joedes. Bom, já que a gente falou de tantos prefeitos, vamos entrar no assunto da nossa política local. Você é pré-candidato a prefeito? Então, quando eu saí de uma eleição de deputado estadual, que eu acho que eu fui vitorioso, né, com apoio de algumas pessoas, não tive o apoio da prefeita, não tive o apoio do deputado, tive o apoio de alguns colegas vereadores, de algumas lideranças do ex-prefeito FUED, né, eu obtive quase 14 mil votos. Eu acho que isso, naquele momento, me credenciou a querer dar um passo a mais, que é lançar uma pré-candidatura a prefeito. Eu sempre achei que seria uma pré-candidatura não fácil, né? Porque quem está no poder, né, está aí fazendo o seu trabalho, tem seus métodos, que é o atual prefeito, que não somos inimigos, muito pelo contrário, né, que muita gente acha que às vezes você coloca uma candidatura, uma pré-candidatura para afrontar, para poder, acha que é inimigo, etc. Eu tive recentemente com a atual prefeita conversando sobre política, e eu falava muito isso para ela. Meu interesse é que se fosse uma eleição polarizada entre eu e você, para a gente poder disputar, seria uma disputa boa. Muita gente pode falar assim, mas talvez, muita gente fala para mim, você tem chance de ganhar para vereador, a sua eleição está praticamente garantida, para que você vai mexer com isso? Mas a gente tem que sonhar alto, né? A gente tem que sonhar alto. E eu coloquei meu nome à disposição, está à disposição do meu partido, nacionalmente, né? Na estadual também. Eu tenho conversado com algumas lideranças, por exemplo, provavelmente daqui 2 semanas eu estarei lá com o senador Rodrigo Pacheco, que é uma liderança política, que é do PSD, provavelmente ele deve disputar a eleição do Estado. Então, o partido tem interesse nessas eleições aí de prefeitos em cidade com mais de 50 mil eleitores, com mais de 100 mil habitantes. Então, meu nome está à disposição do partido. Tenho conversado com algumas lideranças, conversei com o PP, conversei com o Romão, com o próprio FUED, né, que a gente está falando dele aqui, tem incentivado muito isso, mas sempre me deixa muito à vontade. Você vai pensar o que for melhor. Você tem 39 anos, ele fala muito isso para mim, né? Quer dizer, você ainda tem tempo para frente. Então, eu estou pensando nisso. Coloquei à disposição a apreciação da comunidade. Não existe eleição ganha, não existe eleição batida, né? Não existe ninguém que é imbatível, né? No mundo nunca existiu isso. Eu já vi eleição ganha e chegar na urna ter que mudar tudo, né? Nós tivemos uma eleição acirrada aqui, né, que eu disse que foi a primeira que eu participei. O FUED estava na prefeitura, né, 2005, 2008, onde o doutor Pupo tinha que ser candidato a deputado, e naquela época, com todo respeito, citando o nome dele, não está entre nós mais, estamos falando de política, não tinha saído bem avaliado, né? E aí o FUED veio e ganhou, o doutor Pupo não conseguiu fazer o seu sucessor, que era o Toninho, também o Luiz Pedro, né? E o FUED veio e ganhou. 2008 fez uma administração com muita obra, como eu disse aqui. O FUED foi para a reeleição, infelizmente, naquele momento, né, para nós, né, o doutor Pupo ganhou a eleição dele, onde a gente achava que a eleição estava batida, onde foi muito canteiro de obras, que, na verdade, nos últimos 30 anos aqui em Ituiutaba,
a gente nunca viu obras igual a do FUED, né? O que está sendo feito a gente respeita, né? Reforma de praça, isso aí, né? E aquilo ali e tal, a Minas Gerais, mas obras mesmo foi feito no mandato do prefeito FUED Dib. A gente pode dizer que a eleição então é uma caixinha de surpresa, né? A gente não sabe o que está por vir. Como você disse, é uma caixinha de surpresa, né? E muita gente fala que a eleição ela é decidida nas últimas semanas, né? Muita gente entende, última semana porque tem gasto, é isso, aquilo. Não, é porque o eleitor, tem muita gente indecisa, ele deixa para definir na última semana, é normal, né? Você vê muito nas pesquisas, né? Candidato tal, número de indecisos. Muita gente vai deixar para decidir, não parou, não pensou ainda. Então, tudo pode mudar, o cenário muda. Nós tivemos um exemplo aqui em Tuiutaba, que foi a eleição da atual prefeita aqui agora também, onde tinha outros candidatos. Tive, muito boa, uma participação desde o início, na verdade. Como é que ficou a relação de lá para cá? Não ficou muito boa, não, né? Não, na verdade, assim, eu ganhei junto, participei do projeto, ajudei a criar o projeto, fui o idealizador do projeto. Eu não gosto muito de falar nisso, mas é a verdade, mas aonde a gente ajudou a organizar tudo, questões financeiras, apoios políticos, né? Enfim, partidos, o PT foi eu que levei para a coligação junto com o meu partido, porque o Avante é um partido que não tinha nem minuto de televisão, não tem ainda, né? Muito pouco, né? Então, nacionalmente não tem essa representação, a não ser os nomes que estão lá, mas foi importante naquele momento onde a gente construiu, né? Ajudei a escrever programa de televisão, criamos programas sociais, né? Tudo isso a gente participou. E eu falo que o seguinte, eu fui primeiro e segundo ano presidente da Câmara, fui muito companheiro, né? Nunca usei da força da minha caneta, igual todo mundo fala, caneta do presidente, se quiser, etc. e tal, né? Várias situações eu ajudei a resolver, né, dentro da Câmara, né, por exemplo, tinha pedido de impeachment, de afastamento, isso tudo aquilo, eu achei que não era o momento, porque ninguém, né, que está sendo acusado foi julgado ainda e nem condenado. Então, eu tenho muita preocupação de CPI, dessas coisas, de querer levar. Existe o caso dos computadores, por exemplo, onde teve uma CPI que 16 vereadores assinaram. Hoje mesmo uma pessoa me perguntou. Eu falei, não, eu acredito muito na secretária de Educação, que ela não tem nada a ver com aquilo. Foi uma questão administrativa, ela foi apresentada para a empresa. Vou falar que ela foi obrigada a comprar, né, mas ela foi encaminhada. Alguém encaminhou e falou, não, isso aqui é isso, aquilo ali, você vai lá, compra assim e dá andamento. Acho que foi um registro de ata, não sei. Então, quer dizer, para mim colocar uma pessoa, ela não é minha amiga, né, conheço ela, não conheço o trabalho, a história dela, mas para mim abrir uma CPI, para ter que colocar uma pessoa no banco, para ver, né, para a mídia vir tudo em cima, etc., esculachar com o nome de uma pessoa, eu jamais faria isso. Então, como esse caso do computador já estava no Ministério Público Federal, que é um órgão, né, muito respeitado, muito forte, que tem os meios para poder investigar, eu naquele momento arquivei a CPI justamente por causa desse motivo. Você disse que você ajudou muito na campanha, na eleição dela, mas você teve a mesma... Não tive. Não, nunca tive. Nenhum, zero. Na verdade, existiu um compromisso, né, e eu fui 3 vezes no gabinete dela e falei, olha, eu quero ser candidato, né? Eu quero ser candidato a deputado, tenho interesse, fiz uma pesquisa e eu gostaria de saber se eu tenho o apoio de vocês, todo o apoio do deputado, e a história é longa, a missa é longa, né? Então eu vou até deixar para lá. Então, e aí fui em Brasília, jantei com o deputado, almocei, lá com o presidente do Avante, era para ter ido para o partido, enfim, eu não senti muita firmeza naquele momento, na verdade era todo um jogo, né? E eu sabia disso, sempre soube que eu ia ser traído, sempre soube, desde o começo. Falei, não, eu vou. A hora que chegar lá, mas não sabia que seria tão cedo, né? Foi no início da campanha. Houve uma reunião na prefeitura, né, onde entramos lá e aí foi uma reunião, os colegas vereadores perguntaram, e aí foi interessante, né, porque aí muita gente perguntou assim, o Renato é o nosso deputado? Sim, eles gostam muito de um sim, né, um comprometer. Sim, aquele sim assim, né, sim. Aí, então estamos com sim, o sim.
Hoje tem uns que ainda guardam sim, ainda, só assim, não comprometer. E dali para aí houve o primeiro movimento, né, aonde teve os comitês, material não podia sair junto. Aí naquele momento eu falei, não, a traição chegou antes da hora. Aí toquei a minha campanha tranquilo. Você vai garantir uma futura eleição do grupo deles para deputado estadual? Pode ser, de às vezes não querer outra liderança, né? Isso é normal para políticos que pensam pequeno. Isso é normal para políticos que é ciumento. Esse grupo que está aí, eu sempre ouvi falar que Ituiutaba tinha coronéis, tem os coronéis. Não se tornaram coronéis? Claro, normal, né? Assim, coronelismo é sempre quem está no poder, né? Age como coronel, né? E age como coronel. Fala assim, né? No caso que está aí, né? Estão agindo com coronelismo. Aí eu volto à questão do FUED, que buscou novas lideranças. Com certeza. Totalmente oposto ao que a gente vê. Não, Ituiutaba, se você vê os últimos 30 anos, foi o único político que incentivou e abriu espaço. Reunia todas as vezes. Cadê as mulheres? Ele chegava nos eventos, falava assim, e aí, nós vamos te lançar candidato? As mulheres falavam, nossa. Uma vez ele queria lançar a diretora Nassai, que era filha do Romão, né, a Thalita. Na época tentou, ela não quis, uma pessoa muito boa, extremamente competente, né? Não quis, ele tinha essa visão. Quando ele foi candidato a prefeito, ele novamente em 2012 ele trouxe a Darlene para ser vista, uma mulher forte, empresária, né? Então ele sempre quis, sempre valorizou a turma jovem. Falava, ó, a gente tudo vai passar, vocês vão ficar, né? Então ele sempre teve essa visão política do FUED e nunca teve essa política de ciúme, né? De querer deixar o outro crescer, isso, aquilo ali. Então isso é muito ruim, muito pequeno. Com certeza, e a cidade só perde com isso. Claro. Deixa de surgirem novas lideranças. A gente está há quanto tempo sem... É uma coisa, é você apoiar quem você pode manipular. Outra coisa é você apoiar quem você não pode. Eu jamais deixaria ser manipulado. Talvez seja por isso. Né? Eu nunca fui marionete de ninguém, né? Eu nunca deixei ser manipulado. Então, certamente, os maiores que se acham grandes, de repente, falam, não, Renato, a gente sabe que não manipula, né? A gente sabe que quem vai mandar não sou eu. Né? Não, mas o meu histórico não é de picar, não é de poder trair. Eu falo que eu tenho um histórico de fidelidade com o FUED. Quantos anos? Comecei com ele, lembro direitinho. Quando o doutor Público ganhou, um cidadão da cidade política chegou e falou, nós vamos te levar lá que nós queremos você no nosso grupo. Eu falei, certo. Mas vocês querem o quê? Lado profissional, quer que eu ajude? Eu precisava trabalhar, passei dificuldades, fiquei tempo fora, fui perseguido na cidade na época pela administração dele, né? Eu arrumei um emprego na época, fiquei 17 dias. Aonde o vice-prefeito da época que ganhou, depois que foi prefeito, ligou, falou, tira o cidadão daí, pronto, eu quase tive que mudar de Ituiutaba. Mas por quê? Aí falaram, aí vieram, não, vamos lá, nós vamos arrumar para você lá na SAI para trabalhar. E eu passando dificuldade, muita dificuldade. Pensei, eu tenho que mudar daqui. Aí, o que tem que fazer? Não, tem que ir lá, nós vamos lá tirar uma foto, nós vamos fazer isso. Queria me esculachar, né? Aí eu vi que aquilo ali era tudo, como diz, aguentei, fui trabalhar no comércio, como diz, fui se virar, cuidar da minha vida, e eu soube esperar, né? Com muita gratidão pelo FUED, e aí, graças a Deus, Deus me honrou, ele também, fui candidato em 2006, ganhei eleição para vereador, ele me convidou para ir para a Secretaria Social, pensei muito, mas sempre tive vontade de fazer um trabalho social, e falei, não, eu quero honrar os votos que eu tive, mas eu quero trabalhar, e aí, assim, eu acho que eu fiz muita coisa, né? Criamos 2 CRAS, um centro de atendimento, um centro de convivência, enfim, fizemos uma revolução na área social, aplicamos item de cesta básica, criamos programas e projeto social. Eu desafio qualquer pessoa, até esse exato momento, a fazer mais ou 50% do que nós fizemos. O albergue hoje, se tem, que foi eu construí na pandemia, né? Criei na pandemia o albergue, né? E eu desafio qualquer pessoa, se fez 50% até hoje, desde a Secretaria Social ter sido criada. Você está falando da administração, da secretaria que você trabalhou, você teve à frente.
Desenvolvimento Social. Vamos fazer... O trabalho do vereador é fiscalizar, né? E também ser um representante do povo, né? Eu queria falar um pouco da atual administração como representante do povo. O povo está satisfeito? Olha, eu tenho escutado muita coisa, né? Eu acho que a administração tem os méritos dela, né? Como todas têm. Algumas coisas estão fazendo, mas hoje estão deixando de dizer. Eu acho que a saúde é o problema hoje sério. Alguém pode falar, mas de todas as administrações, de todo o Brasil inteiro. Não, eu acho que nós temos hoje uma excelente secretária de saúde, né, que ela tem, quando eu falo excelente, que ela é uma pessoa extremamente competente. Mas você está errado, está faltando, às vezes está faltando dinheiro, às vezes está faltando mais amor em quem está ocupando o cargo ali no segundo escalão, terceiro escalão, porque a maioria são gente fora. Todo respeito, né, gente fora, eu acho que não tem o mesmo amor que a gente tem, né, pela nossa cidade. Você fala dentro da sim, em outros setores da prefeitura. É diferente quando é alguém da cidade, né? Talvez pode ser isso, talvez não. Por exemplo, pronto-socorro. Hoje eu estou com 4 demandas. Gente infartado. Ontem a mãe no Hospital São José, que quase perdeu o bebê, mandou para casa, aí deu um papelzinho. Uma menina, semana passada, ficou 10 dias, segunda-feira, ela precisa fazer uma cirurgia de vesícula. Aí ela melhorou a infecção, deram o papelzinho para ela ir para a saúde. Ela dentro do São José, ela tem que ser operada, é direito dela. O ultrassom a gestante tinha que ter feito ontem. Tá certo? O senhor que fez o infarto foi lá agora, atravessou no meu gabinete, que é em frente de São José, falou R$28 mil. Como é que nós vamos fazer? Mas nós estamos tentando a transferência. Não era por mais amor, por mais... Com certeza, o foco seria a saúde. Então, assim, eu tenho falado isso, chamei a secretária de saúde na segunda-feira e falei, não é crítica, mas algo está acontecendo. Eu acho que perderam o controle nessa questão da saúde, porque a saúde precisa de uma atenção especial. No último ano ainda, no ano de reeleição, a gente vê que tem alguma coisa que aconteceu, onde o pronto-socorro estava lotado. Né, o diretor do pronto-socorro, que é o novo diretor lá, o doutor Marcelo, a gente vê nele a vontade de poder tentar resolver. Independente de questões políticas, ligação dele com alguém, não tem nada disso. A gente vê a intenção da pessoa. Parece que são boas ideias, reformas, né, melhorias, né, ampliar. Segundo ele, tem 7 profissionais atendendo. Eu sugeri, vamos colocar lá, né, à disposição publicamente o nome dos médicos que estão, mas está no portal da transparência. Ninguém vai entrar lá, vai acessar. Nós temos que ter. Não, eu, por exemplo, eu não gosto disso. Eu não vou no pronto-socorro, eu não interfiro em atendimento. Eu chamava, o que está acontecendo? Por que está? Poucos dias eu falei, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto. Aí demorou tantas horas, eu olhei, abriu a portinha do corredor, eu quase nem entro. Falei, eu vou andar lá. A hora que eu entrei na sala, cadê o médico? Não está aqui. Outra, não tinha 7. Aí teve um que chegou a abrir na boca. Tinha descido a escada. Tinha acabado de mudar o plantão. E aí? A gente entende, estão cansados, às vezes estavam em outros plantões, né? Eu não sei, mas se está pagando 7, tem que ter os 7 para poder atender. Não tem culpa. Aí eu acho que cabe a nós fiscalizar. Eu fiz o meu papel, mas eu acho que tem que ter o nome lá, 7, doutor fulano, Beltrano, tal. Eu acho que ainda tinha que ter uma câmera para poder filmar os corredores, para ver os acessos ali, né, e está disponível para a pessoa ver lá, se está entrando, se não está, se o médico está movimentando. Quem está lá de fora tem que saber, não está lá. E para cobrar, porque também as pessoas têm o direito dela de ver. Certo. Agora, só filmar o funcionário público para ver se trabalhando, não. Eu acho que não está faltando dinheiro, não. O deputado da cidade, né, ele alega que trouxe mais de 28 milhões de reais, só ele para a saúde, né, da cidade. O deputado não parece que não, né? O deputado, do que a gente vê em anos anteriores. O deputado Zé Vitor parece que ajudou com 200 mil. Então, assim, alguma coisa precisa de entender o que está acontecendo. É muito dinheiro e o resultado está pouco. O que eu consigo falar é que nem no Covid nós chegamos numa situação difícil dessa. Então, alguma coisa está acontecendo. E o Hospital São José?
É uma situação também complicada. O Hospital São José, né, a gente precisa de olhar com atenção. A gente está aqui, eu não estou aqui para jogar pedra, nem na Câmara Municipal. Quando eu uso da minha palavra para falar, claro que a gente tem que dar as mãos, mas o Hospital São José tem alguma coisa acontecendo também que a gente não sabe. Se é a dívida que está deixando todo mundo com a cabeça meio, né, enfim. O São José ele tem um problema sério, a dívida de 10 milhões, ele não consegue atender, não está conseguindo atender as cirurgias eletivas que são pagas. A secretária me falou ontem de novo que notificou o Hospital São José. Enfim, é o único que atende pelo SUS, estão mandando paciente, já foi inclusive antecipado. Então, assim, alguma coisa precisa ser feita. Eu, na minha opinião, se eu fosse o prefeito, falei isso no mandato passado, falei no começo do mandato, eu só mandaria o meu recurso da prefeitura, como prefeito, se eu tivesse alguém da prefeitura dentro do Hospital São José. É para vigiar o dinheiro? De jeito nenhum. É para me saber o que está acontecendo. É mais fácil. A prefeitura nomeia um subdiretor, um supervisor, sei lá quem, qualquer nome, mas ela vai estar lá dentro do hospital, isso, um apoio, sei lá o nome, não é para ficar vigiando ninguém, não, porque eu nunca vi falar nada do Hospital São José com relação às coisas desonestas, né? Mas para saber, né? Eu ligar e falar, ó, prefeito aqui, o que é? Não, tá assim. Não, hoje tem tantas internações. Outra coisa que não é público também, eu entrei com indicação, porque eu já trabalhei no São José 17 dias, né? Foi na época que eu fui perseguido. Então, eu via como é que era lá. Tem um sistema lá, acho que é azulzinho e vermelhinho, não sei se o azul e vermelho é o que está leito disponível ou não disponível, não me recordo, mas tinha hora que ligava no pronto-socorro e falava, não, vamos aceitar, tal, mas não tem. Mas por quê? Não, tem os quartos, mas nós não temos profissionais, o enfermeiro, o médico, que dá para atender todo mundo. Então, isso aí tudo tem que ser revisto. O São José continua atendendo pelo SUS e particular? Não, ele é 95% SUS. Ele alega que não consegue, o hospital não consegue atender SUS, só o SUS. Alguém pode falar, mas os outros hospitais, foi feita essa pergunta, pode credenciar pelo SUS? Pode, mas quem quer? Ninguém quer. Né? Uma tabela do SUS aí hoje, uma cirurgia é muito baixa. Né? Então, o particular não sobrevive. A gente entende. Então, quando a gente fala, eu não estou aqui jogando pedra, a gente tem que entender os dois lados também da moeda. E para tentar resolver a situação, o que pode ser feito? Uma auditoria? Já foi feita uma auditoria e, recentemente, né, o hospital mudou a diretoria. A alegação de alguns que estão lá, de uma pessoa até, falou, olha, o problema da dívida hoje é que o hospital deu um passo maior que a perna. Eu sempre falava, toma cuidado, o Hospital São José está preparando para poder descredenciar e ser particular, com toda aquela estrutura. Mas nós não podemos esquecer que lá tem dinheiro, 90% é dinheiro público ou mais. Né? Se um prefeito hoje quiser chegar lá e desapropriar o hospital e assumir, pode. Existiu essa possibilidade, né? É algo de pensar, não sei se o município tem esse interesse, ou isso é bom ou é ruim também, ou já está na hora da gente ter um hospital municipal, né? Criar algumas especialidades, que seja para mulher, para criança e tal, até a unidade da criança, não, mas a gente pode equipar para poder melhorar alguma coisa. Tudo isso é caro, demanda dinheiro, às vezes para falar, é fácil de falar. Não, mas tem que ter uma alternativa, algo precisa ser feito. O que não pode acontecer é o que está aí. Por exemplo, o Hospital São José não tem alta complexidade. Nós temos o caso do senhor com o problema do infarto, tem que mandar para o Uberlândia, nós não conseguimos atender, né, porque ele não está preparado, né, a alta complexidade. O governador Romeu Zema, né, eu não sei se ele conhece o Taba, né, acho que ele veio aqui na eleição e uma outra vez aqui num evento, numa usina, né, ele negou o atendimento. Cadê a nossa força política? Né? Cadê os nossos deputados que foram votados aqui, estaduais, deputado federal, né, que votou? Tinha que dar esse presente para nós. E o Hospital São José sempre foi um hospital, né, que muita gente falava, o Fued sempre falou muito isso no mandato dele, o sonho dele era transformar o Hospital São José num hospital regional. Por quê? Porque o Estado também tem que assumir. E uma cidade aqui de Minas, eu não me recordo, o Zema, o ano passado ou retrasado, ele inaugurou, né, esse hospital regional aí, não me recordo o nome do hospital e a cidade, mas teve. Tiutaba é uma cidade polo, atende mais de 13 cidades da região,
quantos mil habitantes nós temos aqui, né? Quer dizer, pode passar para alta complexidade, mas o consórcio lá, a região, fala micro-região, não sei lá, eles alegam que nós temos o Uberlândia. O Uberlândia não está dando conta. Não, o Uberlândia não dá conta, já tem a demanda. Exatamente, medicina, né, a UFO lá, então quer dizer, tem aquele outro pavilhão lá, aquela estrutura, que está há quantos anos parado, falta de dinheiro. Aquilo ali, para mim, os deputados da nossa região, tudo tinha que jogar todas as emendas para lá, para poder fazer. Aí sim poderia ser uma grande referência. Eu acho que tem outras prioridades, né? Nós temos creche que precisa de reformar, né? Nós temos, por exemplo, TI imóvel, que a gente precisa. Santa Vitória tem, Guiné tem, nós não temos. Então, existem outras prioridades, sim. Bom, então vamos falar um pouco agora de eleições municipais. Em outubro agora nós temos eleição para vereador, para prefeito. Já anunciou que vai ser pré-candidato a prefeito, mas conhece como poucos a estrutura da Câmara. Presidente por 2 vezes, né? Então, como é que você avalia a relação hoje da Câmara Municipal de Ituiutaba com a atual administração? É uma boa relação? Por parte da Câmara, é uma boa relação. A Câmara, ela foi muito desprestigiada nos últimos anos, né? E eu sempre falei isso. Isso não é maldade, não. Isso aí é o que a gente vive, né? A Câmara, ela foi desprestigiada. Ela é desprestigiada constantemente, ela é desprestigiada. Por exemplo, o Executivo lançou um programa aí, uma questão aí de ligação de água num bairro, onde tem onde umas famílias, não vou falar invasões, porque elas foram deixadas ir para lá, né? A prefeita anunciou, ela não citou o nome da Câmara, a Câmara não é citada em nada. Então o Executivo não faz nada sem a Câmara Municipal. Não adianta estar em cima do palanque, agradecer a parceria, sem isso, sem aquilo, mas tem que dar crédito, né? O curso de medicina particular da FACMais, ele só foi aprovado porque a Câmara Municipal aprovou a doação da área. Então, assim, eu acho muito bonito você dar o crédito, né? E o Executivo sem o Legislativo não andam junto. Então, assim, eu acho que nos últimos anos, na administração, e eu falo isso publicamente, já falei quando eu era presidente, né, a Câmara não tem sido prestigiada, né? Pode ter sido um ou outro vereador, né, que acha que está sendo prestigiado, às vezes uma fotinha ali, outra aquilo ali, mas não é. De um modo geral, a Câmara Municipal ela não é prestigiada. As portas não estão abertas? Não. Eu, por exemplo, eu não tenho o que reclamar. Se eu precisar agora de um contato, falar, prefeita, me atende, o secretário é até mais difícil, você acredita? Eu acho que o prefeito é até mais fácil falar. Mas, assim, tem. Uma coisa é você participar diretamente, né? Você tem uma obra, você está ali. Hoje nós temos muitas emendas impositivas. Eu criei as emendas impositivas. Muita coisa está acontecendo. Foi fazer a reforma da praça da prefeitura, teve dinheiro dos vereadores lá na praça para poder fazer a participação, né? E isso não fica claro para a população. Às vezes é evento da prefeitura, não tem dinheiro de emendas impositivas, dinheiro que é direito nosso, por lei garantido, que é destinado para tal coisa. Então, assim, de um modo geral, eu acho que a Câmara teve uma participação muito importante em tudo que foi feito e está sendo feito, porém, ela não é prestigiada. Continuando falando em Câmara Municipal e eleição, na eleição passada, 4 vereadores afastaram para ser candidatos. Isso abriu, no mínimo, 4 vagas e teve uma renovação muito grande. Avaliando a eleição desse ano, vamos ter uma renovação igual ao do ano passado? O ano passado foi 9? 9, né? Eu acredito em não muita. Eu acredito em 5 a 7 só. Esse renovação. Tem chance de voltar? Olha, vai depender muito. Eu não acompanhei o trabalho deles, né? Foram vereadores que foram bem votados no passado, né? E 2, por exemplo, foram candidatos a prefeitos e 2 vice-prefeitos, né? Que tiveram uma coragem até muito bonita para parte deles para poder lançar uma candidatura. Então, eu não posso dizer que é fácil ou é difícil, porque eu não acompanhei o trabalho. Todos eles, claro, tinham sua base, foram bem votados. Então, eu acho que isso ajuda, porque a população facilita. Cobra uma renovação. Cobra.
Ela cobra, mas ela não participa muito também. Não participa muito das reuniões da Câmara, dos debates, né? O povo, de um modo geral, ele não acompanha muito a política, né? Ele vê ali, né, o trabalho. Aquilo que eu falei, às vezes o asfalto chegou, mas teve que ter o vereador para poder votar. A exposição fez, o carnaval foi feito, porque teve que abrir um crédito especial, não estava no orçamento, os 16 vereadores, 16, porque o presidente não vota. Ele teve que votar. Nós temos as nossas comissões, por exemplo. Eu faço parte de uma importante comissão, né, que tudo ali passa pelas comissões e você tem que assinar para dar o parecer favorável. Então, tudo o executivo depende da Câmara Municipal. Nós tivemos mudança de cadeiras agora dentro. Mudança de cadeiras agora. Eu permaneci no meu PSD, o vereador Boró no republicano dele, né? O vereador Bial continuou no PP, o vereador Edinho, que era do republicano, foi para o chapão do MDB, o vereador Odemes, que era do PL, foi para o Agir, junto com o vereador Bruno Banana, o vereador Chiquinho, presidente, que era do PTB, foi eleito, foi para o PDT, a vereadora Alice foi eleita do PTB, foi para o PSDB, o vereador Robertinho foi para o Agir, né? E o vereador professor Iato, que foi eleito do Patriota, foi para a União Brasil. O vereador Pedrinho permaneceu, a vereadora Fabiana permaneceu, eu permaneci, a vereadora Deilton continuou no MDB, o vereador Wilson Marte foi eleito pelo Solidariedade, foi para o PDT junto com o vereador Chiquinho, o vereador Júnior Macedo, que foi eleito pelo PMN, foi para o MDB, para o Chapão, junto com o Tuca e o vereador André Vilela. Essa mudança toda fortaleceu a atual gestão? Aumentou a base? Não, praticamente não mudou, não. Eles falam que o governo tem 12 pessoas, 3 pessoas, permaneceu. Né, permaneceu, não teve nenhuma mudança na base da prefeita, por exemplo, não, né, porque os partidos que eram do PMN foi PMDB, continua normal, né, o vereador professor Iato foi para a União Brasil, ele permanece com a mesma posição dele, a vereadora Alice, a posição que eu falo política deles dentro da Câmara, né, então não teve, não. O partido MDB já se declarou, né, apoio à reeleição da prefeita, embora ela não se lançou candidata à reeleição ainda, né? Então o vereador André Vilela foi o vereador e o partido, me parece que tinha um acordo aí com o vereador Chiquinho, do republicano, dos 3 partidos caminhar junto, não sei porque que não deu certo, né? Então tinha, parece que um acordo aí, mas o vereador André Vilela acho que antecipou o apoio aí, já declarou. No seu caso como consolide essa candidatura, quem apoiaria? Então, eu tenho conversado muito com o PDT, eu conversei com o PP no começo sobre essa candidatura, e é o que eu falo, ninguém é candidato por si mesmo, né? Eu não posso ser candidato num projeto e falar, não, eu sou candidato. Se as pessoas entenderem que a atual prefeita tem condições, está fazendo um bom trabalho, nós vamos respeitar. A gente recua, fala, não, tudo bem, é um direito dela ficar mais 4 anos. Eu tenho 39 anos, não estou com pressa, não é isso? Eu tinha vontade de disputar, para expor as minhas ideias. Se eu ganhasse, claro que eu ia ficar muito feliz, mas se eu perdesse, eu teria uma vitória também. Uma vitória também, ficaria mais conhecido, as pessoas teriam a oportunidade de me conhecer melhor, porque tem um programa de televisão, porque como vereador você grava ali, vereador Renato Moura, número tal, pronto, né? Não tem, a população não tem oportunidade ali, e a televisão não te dá o tempo igual dá para um prefeito para te conhecer, para falar uma ideia, proposta. Eu queria levar isso para a população também, ficar bem conhecido, quem sabe para a próxima, não é isso? Então, a política nem sempre, às vezes, é aquela vitória ali no dia da eleição eleitoral, mas você tem uma vitória política também. É isso que um político consciente, e eu me considero um político consciente, que pensa, né? Que às vezes é igual quando você perde, às vezes você perde aqui para ganhar lá na frente. Né? Me lembro muito do Fued, né? Quando ele foi prefeito na década de 70, né? Ele foi candidato sozinho, conta a história, contra todo mundo, né? Ele perdeu na fraude eleitoral, vocês sabem da história, por 170 e poucos votos. Ele conta que ele desceu a pé do Taba Clube
para a casa da mãe dele aqui, né? Perdeu a eleição. Quando foi 2 anos, foi um mandato tampão. Veio 2 anos o mandato tampão, ele vem e sai candidato, teve 68% dos votos, né? E conseguiu fazer o sucessor com 68% dos votos, que foi o Acacino. Depois foi deputado federal, 2 mandatos, conselheiro, depois presidente do Tribunal de Contas. Então, a vida da gente é assim. Eu sou muito preparado para perder também. E eu aprendi até isso com ele. A gente tem que estar preparado para tudo. Para ganhar, para perder. Às vezes você perde aqui, ganha aqui, né? Eu, para mim entrar na Câmara Municipal, alguém teve que perder, eu não ser candidato. E eu entrei na vaga. Assim vai acontecer comigo. Talvez, se eu for candidato a vereador, não for prefeito. Talvez, se eu for prefeito, eu vou perder, né? Alguém vai ganhar. E assim é a vida da gente, né? Perfeito. Nós conversamos, então, aqui com um vereador pré-candidato a prefeito de Ituiutaba. Eu deixo esses minutos finais para que você... Não, e já adianta. O que faria diferença se fosse prefeito de Ituiutaba? Ah, você pode ter certeza, viu? Nós ficaríamos aqui a noite inteira para te falar. Eu acho que para ser um prefeito da cidade, você tem que ter diálogo. Primeira coisa, dependendo do seu posicionamento. Eu estou debatendo aqui duro com as entidades a respeito do meu projeto das cadeiras, fiz até crítica, né, às vezes com as entidades aqui de classe, mas nada contra. Né? Um prefeito, você tem que ter um diálogo com todo mundo, você tem que receber a população, você tem que conversar com o funcionário público, você tem que conversar com os professores, você tem que ter um bom diálogo, né, com as entidades, você tem que ter uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, aberto, né, pronta para poder atender o empresário, com recursos para você poder fazer pesquisa de mercado, para você entender o que a cidade quer, o que a cidade precisa. Um prefeito tem que ter alguém que venda a cidade, que mostra a sua cidade, fala, olha, o nosso potencial é esse aqui. Quando fala vender, nós temos uma excelente água tratada, a gente está a tantos quilômetros disso, daquilo ali, nós estamos a tantos quilômetros. Exatamente, é isso, o município é isso, preparado, né? Nós temos que ter mão de obra qualificada, tudo isso uma secretaria tem que ter. Então não adianta você só fazer o arroz e o feijão, as pessoas querem mais, elas querem mais isso aí. E aí você tem que cuidar da saúde do seu povo também, porque um povo doente não é nada. Como é que você não cuida do povo? Ninguém vai produzir, ninguém vai trabalhar, vai viver de atestado. Então algo precisa ser feito, né? Por exemplo, cirurgias eletivas agora tem um avanço muito bom, né? Por quê? Porque várias pessoas ficaram muito tempo esperando, precisa de fazer ser feito. Então, eu, por exemplo, quando eu indiquei, por exemplo, na Câmara, uma refeição no pronto-socorro, às vezes uma coisa simples, mas eu fiz essa refeição. Quando eu lutei por contratado da prefeitura ter férias e 13º, que nunca tiveram, foi uma conquista muito grande minha como vereador, articulei no mandato do prefeito Fued, a iluminação de LED da cidade, por exemplo, nós fomos em Uberlândia, estava bonito. Na época articulamos para a prefeitura ir atrás de uma empresa para poder fazer o quê? Para trazer a iluminação de LED da cidade. Então, eu fico muito feliz de ter contribuído como vereador. E como prefeito, você tem que estar aberto para todo mundo. Para todo mundo, você tem que ter o diálogo, você tem que conversar, você tem que ter a Câmara dos Vereadores do seu lado, né, com o diálogo, você tem que valorizar o vereador, porque muita gente às vezes não dá importância porque o vereador não aparece, mas tudo que é feito pelo município, 100%, é 100% que você vota o orçamento. Se a gente quiser tirar um orçamento, fazer uma emenda, tirar X disso lá, né, e mudar ali, substituir ou mexer em qualquer coisa, quem vota é o vereador. Então hoje eu falo que a Câmara de Vereadores é mais importante que o Executivo, vamos dizer assim, porque se ela não tiver, não andar junto, a coisa não funciona. O prefeito manda um projeto lá, se o presidente da Câmara segurar e quiser protocolar só o ano que vem ou daqui 2 anos, colocar para votar, ele coloca, nada acontece. Isso nunca foi feito no meu mandato como presidente, nem do ODMs, nem do Chiquinho. Então nós fomos parceiro da administração. Então, mérito da Câmara Municipal também, né, no que tem feito aí. Então, eu acho assim, eu trataria diferente, né, chamaria as lideranças políticas, né, outros prefeitos para poder ajudar, né. Isso é um gesto de humildade. Se eu sento numa cadeira como prefeito, por que eu não posso chamar o Samir Tanus para tomar um café, ir na prefeitura uma vez na semana, chamar o Fuete, chamar o Romão, né, chamar o Luiz Pedro, para falar o que vocês acham do meu governo, do meu mandato? Não, o Samir pode dar uma ideia,
puder falar, não, assim, assado, quando não pode tirar uma ideia, o FUED alguma coisa, a gente tem muito que aprender ainda. E essas pessoas tiveram muito que construir. Eu só acho que às vezes quem está no poder acha que começou a construir Tuiutaba agora. Não é. Tuiutaba no passado teve quem fez o alicerce, quem colocou o tijolinho, quem fez isso, construiu o bairro e tal. Todo mundo deixou aqui a sua marca, todos os prefeitos da sua cidade. Você olha, nos últimos 30 anos, vamos dizer assim, que eu tenho 39, eu acompanhei. Eu lembro que eu morava na 51, eu morava com a minha avó com a 4, depois fui com a 6ª, e eu era criança, o doutor Públio Chaves estava acompanhando o asfaltamento da nossa rua. Quantas vezes meu tio falava para mim, Renato, trabalhava no armazém dele, falava, vai pegar a assinatura, uma baixa assinada para a gente por causa do asfalto. Eu ia de casa em casa. Lembro um dia que a mulher falou, não quer asfalto não, porque nós vamos ter que pagar. Nunca esqueci disso. Aí eu falei, tio, mas ela não quer asfalto não. Veja, mas que ignorância, tal. E aí eu fui pegar a baixa assinada e eu lembro que depois de anos, já no segundo mandato, para encerrar, chega o doutor Públio, ele ia lá de terno e gravata, eu achava bonito, eu ia lá conversar com ele, o prefeito, eu falava, um dia eu quero ser prefeito também da cidade, ele acompanhando aquelas máquinas ali, a gente no meio do buraco. Então, assim, eu acho que é isso, a gente tem que aprender com cada um. Cada prefeito que passou para a prefeitura tem alguma coisa para poder ensinar para a gente. Perfeito. Muito obrigado, Renato. Eu que agradeço e, para finalizar, colocar à disposição, dizer que eu não tenho nenhuma vaidade. Se eu tiver de chegar aqui também e falar, não, eu não sou candidato a nada, ou eu vou ser candidato a vice em alguma chapa, ou eu vou ser candidato a vereador de novo, ou eu vou ajudar alguém. Então, eu tenho muita humildade para chegar aqui, para recuar como pré-candidato a prefeito. Eu nunca foi minha intenção querer brincar com o eleitor. Ah, mas alguém me perguntou, isso aí é uma manobra para te fortalecer vereador? Eu falei, não, o que me fortalece o meu mandato de vereador, eu não preciso disso. É a minha atuação, a minha assessoria, meu gabinete, que eu fiz questão de estar de frente ao Hospital São José, e as demandas que eu tenho todos os dias, e a minha equipe, que é muito boa, e o reflexo que foi a eleição de estadual, quase 14 mil votos na cidade. Então, muito obrigado a você pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, e estou sempre à disposição. E voltará outras vezes, com certeza. Muito obrigado. Obrigado a você que assistiu o Conexão Política, e voltaremos a qualquer momento.